Enfim, chegamos ao capítulo 6 de Apocalipse, na abertura dos selos. E no capítulo 6, começa definitivamente com o Cordeiro, Jesus em pessoa, abrindo o primeiro selo. E o versículo diz assim: E havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Você lembra daqueles 4 animais citados superficialmente no capítulo 4 e ditos um pouco mais profundamente no capítulo 5? Pois é, aqueles 4 animais que estavam próximos aos 24 anciões diante do trono, onde estava sentado Deus com o livro selado, e então veio Cristo e tomou aquele livro selado para que ele pudesse abrir os selos. Contextualmente, a visão do capítulo 4 e do capítulo 5 descrevem isso. E chegamos aqui no capítulo 6, na abertura dos selos. Como eu havia dito anteriormente, o capítulo 4 e o capítulo 5 são basicamente paraproféticos, ou seja, eles amparam, eles ambientam, descrevem um ambiente para que agora venha Jesus e venha abrir esses selos. E no versículo 2 do capítulo 6, o que acontece quando o primeiro selo é aberto? Já dissemos que os selos são uma maneira de pautar o tempo. O selo, ele significa um sigilo, ou seja, uma tranca, pode-se dizer assim, de uma maneira bem rudimentar, para que alguém com a chave, ou em um tempo determinado, assim programado, aquele selo venha se abrir. Então, Jesus, no tempo determinado, ele vem e abre este selo. Então, este selo, depois de aberto, ele tem uma reação, tem uma reatividade. E no versículo 2 nos mostra o seguinte: E olhei, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Primeiro, o enfoque dissertativo, que eu preciso que vocês tenham muito cuidado. Muitas pessoas confundem este cavaleiro branco com o cavaleiro branco descrito no capítulo 19, versículo 11. E lá no capítulo 19, versículo 11, vem dizendo o seguinte: E vi no céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que saía, senão dele mesmo, que estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome do qual se chama é a Palavra de Deus. Ou seja, é uma descrição que claramente se vê que é Cristo vindo em sua glória, vencendo as hostes e os poderes do mundo. Mas voltando ao capítulo 6, versículo 2, é um cavalo branco, ou seja, muito atrativo, que chama atenção, porque o cavalo branco, ele é dentro da heráldica. Lembra aquela disciplina que eu tinha dito para vocês? Heráldica é a ciência que estuda o símbolo dos brasões, dos escudos, ou seja, é uma ciência que estuda as simbologias. O cavalo branco, ele significa nobreza, ele significa uma nobreza pacífica e educada, mas ainda assim nobreza. Mas quando eu falo pacífica e educada, não significa dizer boa, porque muitas vezes esta paz foi comprada com muito sangue. Então, o que acontece? Existem reinos que têm um cavalo branco no seu escudo, mas não significa dizer que são reinos pacíficos, mas são reinos vitoriosos. O cavalo branco, ele é basicamente entendido como o poder político que atrai, ou seja, o poder dos governos. E esse cavalo branco e o que estava sobre ele tinha um arco. Vamos fazer aqui uma breve analogia. O cavaleiro do capítulo 19, ele tem na mão a espada, ou seja, a palavra de Deus. E aqui o cavalo, ele tem o quê? Aqui o cavaleiro que estava sobre o cavalo, ele tem um arco e flecha, seta. Quem é que lança seta? Vamos falar de um jeito muito basilar, para que você entenda. É uma visão clara do anticristo, ou seja,
não é tão clara, porque se você parar e comparar, as pessoas não atentam para os detalhes, que eu tenho dito desde o começo do curso, que se você não olha para detalhes, você realmente se confunde. E saiu vitorioso para vencer. Ele tinha uma coroa. Foi-lhe dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. A coroa é a autoridade reafirmada. Quando a gente vê o cavalo branco, é um poder político. Quando você vê a coroa, já não é mais um poder só político, é um poder incontestável. Porque nós sabemos que um rei, ele não obedece a ninguém a não ser a si próprio. E tem aquela circunstância da autoridade real, de que é o sangue, é uma coisa inata. A majestade é uma autoridade inconteste e inata que acompanha. Então, se foi dada uma coroa, essa coroa foi dada por quem? Bom, se ele tem um cavalo branco, ele foi dado à custa de conquista política, de guerra, de guerrilha, e eles têm um arco. Eu acho que o grande foco da identidade desse cavaleiro é o arco. Por quê? Porque flecha, arco, não é um armamento que se possa associar a o Cristo. O Cristo, ele tem uma espada, que é a palavra de Deus. A armadura de Efésios capítulo 6 é descrita como armativa o quê? A espada. Então o arco, ele vem dando a entender que é o anticristo. Aí saiu vitorioso para vencer. Nós sabemos que durante um determinado tempo, o tempo que nós veremos mais à frente, o anticristo vai ter sim um tempo em que vai estabelecer o seu poderio, um governo voltado a si mesmo, e ele vai dizer a todos que a sua autoridade é incontestável. Bom, durante aquele tempo será. Então, quando se abre o primeiro selo, se vê o quê? O aparecimento do anticristo. E como o anticristo ele é definido, e como o anticristo ele é retratado. Um detalhe sobre o anticristo é que na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João fala algo muito interessante. Ele fala assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, ou seja, que ele define o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, como pessoas se fazem anticristos? Porque são essas pessoas que se colocam como servos e atribuídos do espírito do anticristo, que nós vamos explicar um pouquinho daqui a pouco. Podemos seguramente falar sobre o espírito do anticristo observando o versículo de 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 3, que ele aponta categoricamente como o espírito do anticristo, que não é o anticristo em si, e em 1 João 2,22. Diz que, atribuídos do espírito do anticristo, os grandes déspotas do mundo fizeram as suas tiranices pelo mundo. E aí nós colocamos quem? Colocamos Napoleão, Hitler, colocamos também Stalin, pessoas que varreram o mundo com as suas maldades, e atribui-se a esse, então, esse que é apontado em 1 João 4,3 como o espírito do anticristo. Então agora abre-se-á o segundo selo. No versículo 3 diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo: vem e vê. Então no versículo 4 fala assim: saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi-lhe dado que tirasse a paz sobre a terra, e que matasse uns homens aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Interessante que se vê de novo o acrosticismo, ou seja, uma ordem. O primeiro selo foi um primeiro cavalo, que é o branco, que simboliza o anticristo, e que está se passando por Jesus, porque o cavalo é branco, só que tem aquele
peculiar detalhe da questão do arco e flecha. Aí vem agora o segundo animal, porque o primeiro animal falou, agora fala o segundo animal, e um segundo cavaleiro, um cavaleiro vermelho, que tem uma espada. E esse cavaleiro vermelho, ele ocasiona conflito, ele ocasiona morte, combate, guerra. Nós bem sabemos que de uns tempos para cá, a humanidade ela entrou numa ebulição de violência muito grande. Nós temos um clima de beliquismo, de muita guerra, um clima belicoso, ou seja, um extremo ritmo de violência. Nós vivemos décadas debaixo de um regime chamado Guerra Fria, onde o mundo esteve no meio dos dois grandes blocos, né? O bloco capitalista com os Estados Unidos e o bloco comunista da antiga União Soviética. Só que essa Guerra Fria, ela teve o seu apogeu anos 60, 70 e 80, mas quando a União Soviética ela se desfaz, aqueles países que formavam a União Soviética e agora só tem a Rússia e a comunidade dos Estados independentes. Olha, a Guerra Fria terminou ali. O grande marco de acabar a Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim. Quando aquele muro ele é desfeito e a Alemanha é reunificada, aí você vê que a Guerra Fria ela tem um ponto final. É interessante citar, porque no nazismo que a gente viu, né, na terceira aula, que foi o cumprimento, se dá num ambiente formado pelo nazismo, que é um movimento alemão. E eu gosto de pensar que a Alemanha ela tem um papel preconizante dentro do plano de Deus. Pare para pensar que a reforma protestante com Martinho Lutero, que é alemão, se deu ali na Alemanha. Então, os grandes movimentos teológicos são alemães. E agora vem, né, esse cumprimento a partir de Adolf Hitler, que é um cumprimento bíblico também. Passa isso e vem a reunificação da Alemanha, a queda do Muro de Berlim. E aí a gente vê o final da Guerra Fria. Mas é o final da violência? Não. É apenas um sinal de que a paz ela ganha um ponto de estabilidade, mas ela não ganha a estabilidade, né? Então a gente vê o seguinte: o primeiro cavaleiro, o anticristo, o segundo cavaleiro é o movimento de guerras, né? Que se tem. Mas o anticristo não veio ainda. Por que esse cavaleiro que vem depois dele na palavra é as guerras? Enfim, não existe uma ordem cronológica. Nós temos dito que o simbolismo bíblico ele tem um metaforismo muito grande. Um deles é uma desordem cronológica dentro das suas profecias. Então o que acontece? Digamos que esses 4 cavaleiros eles têm ordem de apresentação aqui, mas eles têm uma simultânea apresentação dentro do quadro. O espírito do anticristo, é claro, ele prevalece, influencia toda essa situação belicosa, toda essa situação desse espírito de guerra. Temos visto que o mundo, infelizmente, sempre convive com algum tipo de conflito, seja interno ou externo, países que se desestabilizam, e nós vemos grandes correntes de conflito, como a Primavera Islâmica, onde diversos países, né, cada um deles acompanhando o outro, como o efeito dominó, foram desfazendo seus movimentos internos com guerras civis, derrubando ditaduras, ou seja, a morte disseminada pelo país nesse grande espírito de violência. O cavaleiro vermelho, ele simboliza isto. Então vamos para o terceiro selo, o versículos 5 e 6, que falam assim: E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem e vê. E olhei, e eis que um cavalo preto, e o que estava sobre ele estava sentado, e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: Uma medida de trigo por 1 dinheiro,
e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Prestem bem atenção que quando o cavalo preto ele vem uma balança, escassez de alimento. Nós na cultura ocidental estamos acostumados a supermercados, shoppings, e nós não nos damos conta de países, não só na África, mas na Ásia, aquela região da Indochina, Paquistão, os países do Oriente Médio, que possuem um clima, uma climatologia em suas terras que não favorece a produção de alimento, e vivem, aliás, e sobrevivem com pouquíssimo alimento. Agora imaginem só que este povo, por exemplo, o povo da Síria, né, que migrou em massa, caminhando por toda a Eurásia, vindo da Ásia, entrando na Europa, um povo faminto, um povo com fome, um povo sem estrutura de vida. Então o terceiro cavaleiro, sem sombra de dúvida, é o que? É a fome, é a falta de estrutura. E essa fome, lamentavelmente, se dissemina pelo planeta. Por quê? Porque a produtividade do mundo ela cai. A água doce, que é uma água que é necessária para a cultura, né? Uma água potável, ela está acabando, os recursos naturais estão sofrendo. A terra, a própria terra, por tantas queimadas, está baixando o seu nível de produtividade. Então o terceiro cavaleiro é, sem sombra de dúvida, a fome, a escassez de alimento. E o interessante é que nos últimos 25 anos, nós temos visto uma categoria de restaurante. Eu não estou dizendo, fazendo uma referência, dizendo que é o cumprimento, que não é nada direto, mas veja bem, o self-service, por exemplo, foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque antigamente você chegava no restaurante, pedia comida, era ou à la carte ou era prato feito, e veio essa modalidade de comida por peso na tentativa de racionar o alimento, quando na verdade eu não estou bem certo que isso aconteceu. Mas o terceiro cavaleiro, ele é sem sombra de dúvida o espalhar, o disseminar da fome. Agora, é cada animal diferente anunciando este cavaleiro, cavaleiros diferentes: branco, porque ele é atrativo, é político; vermelho, belicoso, violento; preto, sabe, o preto ele tem uma analogia muito grande, mas nesse caso específico ele não nos lembra a Geburá, que é a cor preta da pureza, não. Esse ponto da Geburá é o seguinte: na cultura hebraica se tem a noção de que o branco, por ser a mistura de todas as cores, ele é muito contaminado, então na verdade ele não seria puro. O puro seria o preto, que é a ausência de cor, no caso a ausência de contaminação. Então existe uma parcela da cultura judaica que acredita nisso, mas nesse caso aqui, nesse contexto, o preto, ele é o quê? Ele é um preto necrófilo, ou seja, que nos dá a associar a morte, a fome provocando morte. E no fim do versículo é uma coisa interessante, que ele fala: não danifique o azeite nem o vinho. Interessante que essa fome, ela se dissemina por todo canto, mas quando a gente vê azeite, unção e vinho, alegria. É uma direta recomendação e associação ao povo de Deus, ao povo ungido e ao povo alegre, porque o povo de Deus é um povo alegre. A unção do povo de Deus concerne a ele a alegria. Perceba-se que ainda no deserto, na época da lei, havia festa 3 vezes ao ano no deserto. Como é que você prepara festa no deserto, né? E o povo fazia. A alegria é uma condição, é um parâmetro da unção. Ninguém diz legitimamente ser ungido sendo incondicionalmente triste. Então, quando a gente vai não danifiqueis, pode-se ter digamos, a noção de que o povo de Deus estará preservado dessa fome, intocado na sua unção e na sua alegria. Pode-se lembrar que na época das pragas, as pragas assolaram o Egito, e em Gozem o povo de Deus esteve isento e protegido dessas pragas. A fome assolando o planeta e o povo de Deus preservado pela providência divina. Este é o terceiro cavaleiro.
Então vamos ao quarto cavaleiro. No versículo 7 e 8 fala o seguinte: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem ver. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada e com fome, com peste e com as feras da terra. Interessante é que aqui o cavaleiro amarelo não se configura como uma coisa só, porque ele fala o seguinte: ele fala espada, fome, peste e feras da terra, não é? E quando ele fala feras da terra, animais que migram, grandes devastações, e eu fico lembrando da praga dos gafanhotos. Que gafanhotos não seriam feras? Um gafanhotinho pequeno, mas vindo aquela nuvem de gafanhotos, ou seja, a natureza totalmente desequilibrada, em que os animais e coisas afins começam a provocar problemas para o homem, como grande peste, como nós temos visto epidemia atrás de epidemia, culminando com a que ocorre no ano de 2020, uma grande epidemia que paralisa o mundo e mata milhares de pessoas. Vemos então que o quarto cavaleiro, ele tem uma outra particularidade: o inferno seguia. Ou seja, o cavaleiro amarelo, e quando se fala amarelo, amarelo é uma cor associada normalmente à riqueza. E assim, vem todo o inferno seguindo, aquela procissão do mal varrendo a terra, né? E assim, eu acredito que parte da essência do cavaleiro amarelo é constituída do que os outros cavaleiros deixaram em estrutura, e esse agora vem culminando para que possa tornar ainda mais inviável a vida na Terra. Sabe, quando nós começamos a analisar os cavaleiros, tem um detalhe nos quatro que pouquíssimas pessoas atentam: é que os animais falam com João. Nesse ponto, nós vemos que João, ele é realmente colocado, transportado ao ambiente profético, e não é Jesus, porque os animais que falam a ele, vem e vê. Então ele tem a capacidade nesse momento de conversar espiritualmente com estes quatro animais, que se comunicam diretamente com ele, o que é muito curioso, tal como acontece com Maria, que recebe a palavra direto de Gabriel. E a gente pode entender, não, mas eles quatro eram anjos? Bom, não se identificam como tal, mas existe uma comunicação interespécie, ou seja, interconsciência, porque anjos são de uma outra espécie consciente, e aqui no caso também os animais, como se comunicam, é uma outra espécie consciente. Pode-se perceber que não é Jesus que fala com João nesse momento, porque ele diz: vem e vê. A gente vê que é os animais que estão falando categoricamente. A questão de matar a quarta parte da terra é uma questão muito curiosa, porque a gente vê que são diversas formas de morte, como se acontecesse uma paralisia realmente no planeta por diversos tipos de catástrofes simultâneas. Como se pode explicar este tipo de evento? Porque é guerra, é doença, é pestilência e ainda assim uma invasão de animais. Sabe? Porque falar as feras da terra, como é que a gente pode combinar essas coisas todas numa só eventualidade? Então este é o caráter do quarto cavaleiro. No versículo 9, 10 e 11 temos algo bastante curioso. Entende-se na parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, que não é bem uma parábola, porque parábola não tem nome próprio, e ali Lázaro, tendo um nome próprio, ele passa uma experiência no mundo espiritual e o próprio Jesus conta. Fico pensando que se fosse uma parábola contada pelo próprio Cristo, ele estaria então narrando como é a realidade no mundo espiritual. E nós vemos em Lucas 16 que Lázaro ele é tirado da terra, quando ele morre é levado para o seio de Abraão, e nós não identificamos naquela narrativa de Cristo nenhum momento em que ele dorme.
ele fica consciente. E aí aqui no versículo 9, 10 e 11 é uma coisa muito curiosa. No versículo 9 fala assim: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Versículo 10: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Então você vê que ali no mundo espiritual, os que foram mortos pela justiça, os que foram mártires do reino de Deus, você percebe que eles estão ali clamando. Ah, mas é uma visão, é uma metáfora, certo? Mas se a gente usar aquela referência de Lucas 16, é outra passagem que nos mostra o mundo espiritual, não em sono, mas em consciência. E ele diz, repousem, mas eles repousam e estão clamando. Esse repouso não pode ser confundido com sono, porque ninguém clama com sono. Você está dormindo, você fica orando, você fica louvando? Acredito que não. Sonambulismo não é algo normal. Então você vê que aqui, quando o quinto selo é aberto, existe essa coisa, mais uma janela de visão do mundo espiritual. Então vamos para o sexto selo, a partir do versículo 12 do capítulo 6 de Apocalipse. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor na terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Versículo 13: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas pelo vento. O interessante é que quando vemos a terra, o sol e a lua relacionados, nós vemos o que? A terra. Geralmente a terra, ela é um símbolo de certeza. Nós pisamos em chão quando nós queremos trazer uma pessoa de volta a si. A gente diz, olha, bota o pé no chão, porque a terra, ela é certeza. Nós caminhamos sobre ela. A certeza do passado, sempre caminhamos. A certeza do futuro, para aonde seremos sepultados. Então a terra é uma simbologia de certeza. O sol, sempre que for citado o sol em heráldica, é vida. E lua, mudança. Certeza, vida e mudança. E tudo, quando a gente para pensar, tudo que gira ao redor da nossa realidade é certeza, vida e mudança. Certeza, que é algo que, tendo ou não, nós temos que conviver com essa realidade. A vida em que estamos e a mudança, porque nós estamos em constante mudança. O versículo 12, ele coloca a terra tremendo, o sol tornou-se negro e a lua tornou-se sangue. Ou seja, a terra tremendo, nós temos certeza de que? De nada. O sol tornou-se negro, a vida é ameaçada, e a lua tornou-se sangue. Ou seja, mudanças a um alto preço. E se você parar para pensar, a mudança ela vem com um preço de sangue. A gente volta para o sacrifício de Jesus, em que nos transforma através do seu sacrifício. No versículo 13 fala que as estrelas cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si seus figos verdes. Preste atenção que uma estrela caindo não é só uma questão de estrela cadente. Voltamos então para aquele fundamento que foi falado na primeira aula, que os navegantes na antiguidade não tinham mapas de navegação, mas eles se orientavam pelas estrelas. Isso nos faz pensar que olhar para o céu, mesmo quando tudo está escuro, nos dá direcionamento, olhando para Deus. E aí, quando essas estrelas caem, o mapa, ou seja, a orientação, ela simplesmente desaparece. Então nós vemos a falta de certeza de vida. Aí você vê a lua tornando-se sangue, é o foco da esperança. No sangue de Cristo eu tenho mudança, mesmo que o meu mapa, mesmo que o meu direcionamento não exista, mas eu estou em Cristo, eu devo permanecer calmo. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar.
Quando a gente para pensar que tudo aquilo que era certo começa a ficar incerto e apenas Cristo em nossas vidas é a única certeza, aí a gente vê a importância que tem estar realmente em Deus. O versículo 15: os reis da terra, os grandes e ricos, os tribunos, os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas, nas rochas e nas montanhas. Diante do caos das incertezas, eu fico pensando o seguinte, que apenas os salvos terão a relativa tranquilidade. Fico pensando também, você como sendo aquele que está com Cristo, certeza de salvação você tem? Diante de todo o caos que o mundo apresenta, você consegue se manter calmo, se tornar um farol de luz para os seus irmãos? Aí, no versículo 16 diz o seguinte: diziam aos montes, aos rochedos, cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e a ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira do Senhor, e quem poderá subsistir? Diante de tudo isso, o sexto selo, ele reguarda apenas a lua. Essa lua em sangue, a mudança com preço de sangue, é o único sinal de esperança e de alento, e que está sobre todas as desesperanças da imprecisão, do caos e da incerteza. Assim, nós terminamos o capítulo 6 de Apocalipse.